Olá amigos, hoje o nosso estilo mais está visitando uma escola de inglês. Eu estou com uma galera aqui que eles vão começar a conversar, não vão entender bolufas nenhuma, mas é um negócio que a gente tem que mostrar para vocês, a gente tem que falar, porque a segunda língua do Brasil é o inglês, né Marina? Sim, o inglês é uma língua muito importante, né? Que tem abrangido assim diversas pessoas, né? Nós precisamos comunicar em inglês para conseguir falar com outras pessoas de outros países. Não só o inglês, né? Aqui na escola nós também inserimos o espanhol, que são duas línguas extremamente importantes, né, para a população. E nesse mês que nós comemoramos aí o Dia do Professor, como é ser professor de inglês no Brasil hoje? Com tanto mecanismo para você aprender o inglês hoje, como é que é ocupar esse espaço hoje na vida de vocês? Eu gostaria de começar. Eu acho que ensinar, no meu caso, né, não o inglês, mas o espanhol, mas ensinar uma língua estrangeira é todo um processo de construção, né, do aluno. Porque não é só ensinar uma língua, a gente tem que ensinar cultura, nós temos que mesclar com um pouco de história, com regras gramaticais, pragmáticas, então é toda uma construção que engloba isso. Eu acho que é muito legal porque nós precisamos pensar em tudo isso e de uma maneira que seja o mais tranquilo possível para o aluno poder aprender. Existe até uma certa resistência, né, em aprender uma segunda língua, né? O pessoal às vezes acha assim, será que eu vou ser capaz de aprender? Será que eu vou conseguir? Como é essa metodologia? Como que a escola, né, o profissional vai passar esse conteúdo para mim de uma forma que eu vou aprender? Então, além da gente assim, ter o conhecimento, estudar bastante, nós precisamos assim, ter um bom planejamento de como a gente vai passar esse conteúdo para o aluno para que ele se sinta à vontade, para que ele acabe superando os desafios, as dificuldades que eles encontrarão ao longo das aulas, porque é desafiador, né? Na grade comum curricular, o inglês está lá, mas ele já não tem tanta importância para o ensino comum. Eu lembro que na minha época de escola, você tomava pau na escola se você não aprendesse o inglês direitinho. E mesmo assim era bem tranquilo, vamos dizer assim. Hoje, com toda essa globalização, tanto o inglês, o espanhol, outras tem gente fazendo tantas línguas aí, passou a ser uma obrigação para quem almeja alguma coisa melhor no futuro, né? Você ter uma segunda língua é uma carta na manga que você tem em cima de um concorrente, até numa vaga de emprego. Como é que é a procura disso na escola? A partir de quantos anos é legal a pessoa vir para uma escola, ou a criança vir para uma escola de inglês ou qualquer outra língua? Aqui na Alice's Mind nós inserimos o inglês a partir dos 3 aninhos de idade e o espanhol a partir dos 8, né, Rafa? E assim, eu acredito que quanto antes melhor. Porque a criança ela tem uma capacidade assim, de absorção incrível, né? Comparado ao adulto, a criança aprende mais rápido, de uma forma mais lúdica, com muito mais facilidade. Então, ao ser inserida desde pequenininha, facilita muito o processo. Porém, não existe, né, uma faixa etária assim, específica, que eu acho legal a gente entrar também na forma que nós, cada um de nós aqui profissionais, aprendemos inglês de uma forma diferente. Eu estudo inglês desde os 11 anos, né? E cada um tem uma experiência legal que poderia contar, porque todo mundo passou por esse aprendizado em uma certa idade específica, que não atrapalhou a conseguirem a fluência e serem profissionais hoje que eles são, né? Fluentes e com essa capacitação maravilhosa que cada um tem aqui na escola. Sim, falando nessa questão de idade, é engraçado porque tenho 28 anos e meu processo acho que foi um pouco diferente dos demais aqui, porque eu comecei a estudar com 21, né? Então assim, foi um pouco mais difícil, eu confesso, mas eu acho que o amor pela língua fez a diferença no meu caso, né? E também é muito engraçado que no ensino médio eu não gostava de inglês até os meus 16, 17 anos e quando eu fiz 18 para 19, deu um clique, eu comecei a gostar da cultura, principalmente americana, e me empenhar bastante no inglês, né? A tecnologia ajudou muito porque eu comecei com um aplicativo, né? Que hoje tem vários aí no mercado e comecei a estudar aos 21, minha formação aos 26, 27 e hoje sou fluente e professor há 3 anos, então no caso foi Maravilhoso. Isso entra muito na questão, né, geralmente as pessoas mais adultas, elas têm uma
uma dificuldade, assim, pra... Não dificuldade, eles têm, assim, um receio. Uma resistência, né? Uma resistência pra aprender, porque eles acham que por serem já adultos, né, ou não ter muito tempo por conta do trabalho, né, e muitos deles têm essa resistência pra aprender. E aí tem um exemplo do Eric. Eu não tinha muito tempo, porque eu trabalhava, né, um período integral na época, mas à noite eu sempre reservava aí meia hora, uma hora pra estar estudando inglês. O importante é mencionar que o Eric é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa assim que se organiza bem durante a semana, né? Então eu falo que não adianta a gente só se matricular pelo estudo do segundo idioma e achar que a gente só vai estudar no dia da aula, né? Como o Eric mencionou, buscava muito recurso, né, ao longo da semana, todos os dias essa constância. Então aprender um segundo idioma requer determinação, né? Não depender só da motivação para estar estudando. Sim, ter essa disciplina, né, para o estudo é muito importante. Tem muitos adultos que eu escuto, eles falam para mim, o inglês não é para mim, uma segunda língua não é para mim. Eu, no meu ponto de vista, acredito que a segunda língua é para todos. Basta ter a disciplina de ter essa rotina de estudo, né? Você dedicar pelo menos ali uma hora do seu dia para estudar, porque é muito importante. Sim, às vezes eu me pergunto assim, todo mundo acredita que sabe dessa importância, né, de saber um segundo idioma, porém a procura ainda, ela não é tão alta, né? Eu acho que todo mundo compartilha da mesma experiência. A gente sabe que é importante, porém existe um certo receio, essa resistência, né, de que talvez não será possível, né, conseguir atingir a fluência, a comunicação, né? Então, assim, eu não sei porque ainda essa resistência é tão forte, porque na verdade o ensino ele acontece, o aprendizado ele acontece, só que requer assim paciência e determinação. A gente cai assim naquela questão que eu falei lá no ensino básico, né, o médio, não é fundamental você ter essa segunda língua. Só que você sai de lá despreparado para o mundo, né? E para a gente poder se preparar para o mundo é como eu falei, uma carta na manga que você tem. As pessoas às vezes não dão tão importância. Eu gosto muito sim de mencionar, por exemplo, a Bia. A Bia ela foi uma das nossas alunas aqui da escola. Ela começou com quantos anos, Bia? 13 anos. Hoje a Bia está com 20. Poderia contar um pouquinho da sua história? Que o seu pai veio quando conversou comigo, né? Como que foi? Que a Bia hoje ela é professora. Ela se formou com a gente e ela entrou, né, Bia, sem o conhecimento assim, do inglês. Ela sempre gostou muito de estudar, então claro que ela já tinha um conhecimento pela escola e tudo mais, porém a fluência, né, a se desenvolver foi devido às aulas, né, que ela conseguiu aprender, que ela se dedicou. Então assim, eu acho muito legal o exemplo dela, porque hoje ela é professora da Alice Mind, né, ela dá aula para as crianças, para os adolescentes, então assim, é maravilhoso ver o desempenho da Bia ao longo desses anos e ela tem uma história legal para compartilhar para vocês. Então, como a Marina falou, eu sempre gostei de inglês, sempre quis aprender, só que a rotina dos meus pais era muito corrida, não tinha tempo para eu correr atrás de outras escolas, sempre era no centro. E aí meu pai descobriu que a Marina tinha se mudado pra cá e eles de cara gostaram muito dela. A Bia é minha vizinha. É, a vizinha dela. E aí, eu sempre estudei antes em casa também, igual o Eric falou, por meio da tecnologia, né, com celular, eu sempre estudava por meio de música, fazia pesquisa sozinha, assim, e meu pai sempre via que eu gostava, então ele via que ia ter resultados se ele investisse nisso. E ele veio, conversou com a Marina, tudo certinho, ele gostou muito, e aí eu comecei. E aí, assim, eu falo que ela me ajudou muito no meu processo, né, igual ela sempre me deu apoio, ela sempre ficou em cima pra eu não desistir. Sabe, tem a galera sempre fala aqui muito na escola que ela pega muito no pé, mas assim, a metodologia que ela usa aqui na escola ajuda muito, sabe, porque ela sempre tenta entrar em contato com os alunos, sabe, não deixa desistir mesmo, sabe, eu peguei todo o processo da licença. Todo o processo, porque sabe, antes a gente não tinha a estrutura, né, eu estudava, da escola. Ficava, assim, é uma coisa que ela sempre falava pra mim, fica no seu quarto e fala inglês sozinha. Não importa se vão te achar maluca, mas sempre fica em contato, sabe? É isso que é importante. Então eu acho que tudo que eu aprendi, a minha fluência hoje, foi tudo por conta desse apoio que ela me deu e não deixar de desistir, sabe? Sempre me motivar a estudar sempre mais. E é muito legal. E hoje em dia eu sou professora aqui, né? Ela sempre falava pra mim, eu acho que
você vai trabalhar comigo um dia, sabe? E ela sempre me ajudou muito nesse quesito. Começar como professora me ajudou muito no inglês também, porque o professor nunca para de aprender, né? Então a gente aprende sempre, sempre, sempre mais. Então, eu comecei a aprender o inglês em meados de 2009 para 2010, mas o meu inglês ele já vem desde pequenininho. Meu pai era músico, meu pai falava inglês, então a paixão começou muito cedo. Assim como o Teacher Eric, eu tive um período da minha vida que eu odiava inglês, eu detestava. Mas foi como um clique e a paixão veio à tona. Eu sempre gostei muito do inglês e aprender o inglês para mim abriu muitas portas. Em 2015 eu tive a oportunidade de trabalhar em navio de cruzeiro, fiquei um tempo lá. Em 2020 tive a oportunidade de realizar mais um sonho, que foi morar nos Estados Unidos, fiquei por um ano lá e foi uma experiência incrível. Melhorei meu inglês, aprendi outra língua, que foi espanhol, e ter a oportunidade de trabalhar como professor é algo assim incrível. Eu me descobri profissionalmente e também falo que até pessoalmente. Existe um Lucas antes de ser professor e um Lucas após ser professor. Então o inglês para mim hoje é a base de tudo. É uma língua que eu amo muito e eu só tenho a agradecer a todo esse aprendizado, agradecer as oportunidades que essa língua tem me dado até o dia de hoje. Bacana. Assim como o Lucas e o Teacher Eric estavam falando, eu também tive o primeiro contato com inglês na escola, no finalzinho do ensino fundamental, e eu não gostava da língua também. Eu acho que isso é um consenso, né? Todo mundo passa por isso um momento. E eu comecei a estudar fora da escola, numa escola de inglês particular. Foi que eu comecei a aprender melhor e acabei me formando nessa escola lá para 2012. Depois eu fui para a faculdade, fiquei 5 anos sem falar inglês, sem ter contato com a língua e naturalmente a gente acaba esquecendo um pouco do que aprendeu. Isso não tem jeito, a gente não usa, a gente esquece. Então depois que acabou a faculdade eu precisei voltar a estudar inglês por causa que eu precisava das certificações e eu me descobri na língua novamente. É lindo de ver quando você começa a entender o inglês. Quando você começa a ler um livro em inglês, quando você começa a ver uma série em inglês, nem que seja com legenda em inglês ou sem legenda, você chega num período que você consegue fazer isso, mas é como a gente vem falando, é com dedicação, é com estudo e é muito realizador, né? Você sentir o seu progresso em relação a isso. Também estou começando como professor de inglês esse ano. E cada dia que passa a gente vê o progresso dos alunos e dos colegas, a gente fica mais contente. Maravilha. Eu comecei bem novinha, comecei quando eu tinha 9 anos de idade. E meu sonho desde pequenininha foi ir para os Estados Unidos, sempre me interessei em música em inglês, filmes, séries. Então eu sempre gostei muito da língua, meu pai sempre percebeu isso. Ele me colocou no inglês, tinha 9 anos, né? E hoje eu tô com 18. No meio, eu não vou mentir, eu quis desistir do inglês já, porque eu achei que eu não ia ser capaz de aprender a língua. Só que eu acho que a gente tem que ver o inglês de uma forma, e aprender também, divertida. Se a gente aprender sempre daquele jeito, como posso explicar? Engessado, e não vai dar certo. Então eu parei pra pensar e, tipo, a gente tem que ver o inglês de uma forma divertida, a gente tem que aprender de uma forma diferente. Então depois que eu comecei a pensar dessa forma, eu fiquei mais contente de saber que ia me ajudar no futuro. Então, hoje eu me formei ano passado no inglês, hoje eu sou teacher, Maria me deu essa oportunidade, eu sou muito contente. Eu gosto muito de reconhecer, sabe, as pessoas que estudam e são dedicadas, que conseguem atingir a fluência tão jovens, né? Eu acho que eu comecei assim, a minha história, e eu gosto de dar essa oportunidade também para as pessoas que eu sei que eu reconheço que são, assim, pessoas estudiosas, que batalham, que lutam e que conseguem, assim, através dos estudos, trazer resultados, né? Então, por isso que eu admiro muito essas duas aqui. E a Raíssa, então, nem se fala, a Raíssa fala 300 mil línguas. Conta pra gente, Rafa. Bom, eu sou a Raíssa, eu estudo espanhol, comecei a estudar inglês esse ano. Eu estudo espanhol desde os 12 anos. E eu sempre fui apaixonada pela língua, acho que
por não estar dentro do currículo, o espanhol é algo diferente, né? Ainda que muita gente fala, e há essa resistência também com o espanhol, porque muitas pessoas falam, eu me viro, né, quando eu vou aprender o espanhol. Eu já falo português, a hora que eu chego lá eu falo portunhol mais ou menos e tá tudo certo. E na verdade não é assim. Quando a gente aprende, a gente vê que há muitas diferenças assim, entre as duas línguas, e eu fui me apaixonando, mas nunca imaginei que eu seria professora. Em 2014 eu entrei na Unesp, e aí caí de paraquedas assim, bem no espanhol, que era a língua que eu sempre gostei, e aí eu continuei, terminei a graduação. E também ainda não sabia se eu ia ser professora. Aí ao longo dos estágios, de toda a experiência, eu acabei gostando. Eu sou apaixonada assim, por ser professora. É muito gratificante você ver que você ensina o aluno e você vê todo o processo de desenvolvimento dele. Então é fantástico. E você também fala o francês? E eu falo francês também, aí depois, dentro da faculdade, eu acabei me interessando pelo francês e fui fazer o francês também, terminei o francês e hoje também dou aula de francês. É importante pontuar assim também rapidinho, que o profissional de línguas, né, ele tem muita dificuldade de atingir essa fluência dentro da faculdade, né? Por exemplo, a gente tem que estar sempre buscando por cursos por fora, porque a faculdade em si de letras, né, do curso que a gente escolhe, a gente não consegue sair de lá fluente. Infelizmente eu não sei, porque no Brasil isso ainda é tão complicado. O tempo, né, é curto. Se a gente pensar na carga horária, assim, é pouquíssimo. Então você não consegue atingir aí níveis mais altos por conta disso. Acho que depende muito do aluno mesmo, isso que o Eric falou, que o pessoal falou. Do interesse. Você tem 2 aulas por semana, mas você tem que sempre estender isso. Você tem que pelo menos trabalhar 1 hora todo dia para você conseguir construir isso. Maravilha. É legal que a gente vê que as coisas, vocês ajudam a transformar a vida das pessoas, a verdade é essa, né? Mas nós vamos ter que bater outro papo aqui depois, falar um pouquinho com cada um, que o assunto aqui é o segundo inteiro batendo papo aqui hoje. E eu não vou entender blufa nenhuma, porque eu preciso falar inglês, e o meu inglês é uma vergonha, mas eu queria que você deixasse então pra gente assim, seus contatos, endereço de vocês, que tipo de curso que você tem aqui, e a gente tentar empurrar esse negócio também, que eu acho que é importante para você que está nos assistindo também, poder ter contato, saber que existe uma equipe preparada para te levar além do que você imagina. Sim, né? Nós somos uma equipe com 6 profissionais capacitados para ensinarem o inglês e um profissional de espanhol, né, no momento. Nós oferecemos cursos para crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos, não existe uma faixa etária específica. Eu dou aula até para senhores, com idades de mais de 60 anos, que assim, estão tendo um ótimo resultado também. As aulas dependem muito do horário, né? No período da noite nós atendemos mais adultos, e as aulas para adultos elas são geralmente uma vez por semana de 2 horas, essa é a carga horária. O adulto ele tem essa certa limitação, né, de estar retornando aqui para a escola para estudar mais uma vez na semana, porque as crianças e adolescentes no período da tarde elas estudam com uma carga horária semanal de 3 horas, 2 vezes por semana, de 1h30 cada, porque esse contato, né, quanto mais contato o aluno tem com o idioma ao longo da semana, melhor. Então a gente fecha aí uma carga horária bem bacana. E de manhã a gente consegue atender alunos VIPs, né, que a gente tem aula particular também para quem tem interesse. Eu gosto, particularmente assim falando, prefiro das aulas em grupo, porque eu acho que o grupo ele permite essa interação, a gente aprende muito um com o outro. Mas ambos os cursos, qualquer curso que o aluno precisar, a gente consegue personalizar especificamente para esse aluno. Temos alunos também que precisam para negócios, né, inglês para negócio. A gente tem parceria hoje com uma empresa, né, que precisa que os funcionários falem inglês. Então assim, a gente está sempre inovando e buscando uma metodologia específica para que atenda a necessidade daquele aluno especificamente, né? Temos alunos que também buscam inglês para viagens, então assim é bem amplo o nosso trabalho. Para certificações internacionais também nós treinamos, então a gente geralmente sente a necessidade de cada aluno e personaliza, né, uma aula específica dentro daquilo que ele está buscando. Maravilha! Queria que você deixasse então o endereço,
telefone, contato, rede social para a pessoa poder procurar por vocês. Certo. Nós estamos localizados aqui no Rincão, né? Rua Doutor Geraldo de Arruda Camargo, número 37. Fica aqui de frente para a mata, essa mata aqui bonita, gostosa que a gente tem aqui na frente. Nós estamos também no Instagram, né? Que é alicesmind.english. No Facebook também, acho que está com Marina Guerra. No Facebook, acho que é possível encontrar só digitando meu nome, Marina Guerra. E é isso. Maravilha. E para você aí que está nos assistindo, eu acho que vale a pena investir um pouquinho em você mesmo, né? É melhor do que pagar um remédio, você pode ter certeza. Então, procure, aprenda, se desenvolva, dê um passo a mais do que você imagina. Agradeço vocês pelo bate-papo, nós vamos voltar, nós vamos conversar mais ainda, né? E para você que está nos assistindo, fica com Deus e até a próxima. Obrigada.